Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rashid e hoje vamos ter mais uma resposta do desafio Dev 04, beleza? Vamos à pergunta: qual das alternativas abaixo é a melhor maneira de criar setups? Nesse caso, os setups são registros de banco de dados para os testes de integração. Letra A: inserindo via execução SQL. Cara, já podemos descartar isso aí, porque imagina o seguinte: toda vez que eu precisar criar algo no banco nos meus testes, eu tenho que ficar inserindo SQL, executando esse SQL para criar, vai ser muito trabalhoso fazer a manutenção dele. Toda vez que eu precisar adicionar uma coluna obrigatória e todos os lugares que vão ter esse setup, eu vou ter que alterar o SQL. Então, manutenabilidade dele não é boa e não é o ideal, beleza? Segunda opção, B, chamando o método save ou create do Active Record. Pensando em Rails, né? É um objeto relacional do banco. Ele libera dois métodos: o método de instância save e o método de create, que é um método de classe. Ele é uma opção que pode ser utilizada inicialmente em projetos, tá? Mas ao longo do tempo, ou logo no início, eu recomendo que você faça um outro approach, que a gente vai chegar lá, mas porque ele também não seria o ideal. Porque imagina, se eu faço toda vez a instância do objeto e depois um ponto save, e nessa instância eu preciso passar vários parâmetros, incluindo os obrigatórios, opcionais, o que for, mesma situação da opção A, do tipo, eu preciso adicionar um atributo novo e obrigatório para esse cara. Todo lugar de teste vai ter que ser alterado. Então vamos aqui a um exemplo real assim, demonstrando, né? Tipo, aqui está o código, tá? Esse projeto é o to-do que eu estou fazendo em lives, estou fazendo até com o Tony. E esse teste aqui a gente tem que criar um setup, que é um teste de update. Antes de fazer a atualização, eu preciso criar uma task. E hoje o campo obrigatório é title. É o título da task. Imagina que todo teste de update, que não tem só um apenas, mas quando eu estou com uma task completada, eu já tenho que ter ela, ou para destruir uma task, eu também já tenho que ter ela criada. Eu tenho esse let e agora o campo obrigatório tipo owner seja obrigatório. Todo lugar que tem essa task.create eu vou ter que alterar para o campo obrigatório ser adicionado. E isso faz também a manutenção dos seus testes não ser boa. Então, uma solução é a que a gente vai ver agora na letra C, tá? Que é utilizando um helper método de fabricação. E a gente tem alguns approaches para fazer isso. Então, o correto é a letra C, tá? Usar um método helper. O que seria um método helper, Rashid? Por exemplo, eu tenho essa criação e eu posso simplesmente extrair esse cara para um método chamado createTask. Extrair para um método aqui, createTask, deixa eu só botar ele aqui em cima para ficar visível, tá? E dentro do meu let só chama um método e o meu método faz a criação. Aqui eu posso passar os parâmetros e até uns parâmetros default, se eu quiser. Title, default title e owner, default owner. Beleza. O que isso quer dizer, né? Que quando eu chamar esse método, eu posso simplesmente passar parâmetros desse jeito. E quando se eu quiser customizar, eu passaria algo assim: title, new task. E ele sobrescreveria. Eu precisaria mudar algumas coisinhas aqui também. Eu posso fazer uma customização maior, mas de regra geral é extração para o método helper. Esse método helper está dentro do contexto do teste de update. Não tem problema, a gente extrairia isso aqui para uma classe helper que possa ser acessado para todos os seus testes. Porque aí você vai facilitar qualquer tipo de atualização no seu método de criação. Exemplo, agora é obrigatório o owner. Então eu só adiciono owner aqui e o meu teste que tinha createTask title, eu não mexo em nenhum lugar. Eu não vou precisar ficar mexendo.
Então, a evolução e a manutenção do seu código vai ser mais simples. Por que a evolução vai ser simples? Porque você não vai precisar ficar alterando em todo lugar, a não ser que você queira customizar esse local, e sim apenas em um método help que você tenha criado. Quais são os outros approaches, Rashid, que você falou? Cara, existe uma agent, por exemplo, chamada, vou escrever aqui, tá? Chamada Fabricator. O Fabricator, o que é que ela faz? Ela vai ter um arquivo de fabricação de uma task, então seria task_fabricator.rb, e lá eu vou abrir um bloco, aí você vai fazer de acordo com a biblioteca, tá? De acordo com a gen, e colocar todos os atributos lá. Semelhante, por debaixo ele vai fazer esse ponto .create, esse ponto .save, passando os parâmetros. Sendo que o que é que tem de vantagem nessas bibliotecas de Fabricator? Quando o seu modelo, o seu módulo, o seu objeto tem muitos relacionamentos, para você ficar tratando de muitos relacionamentos ou neste de relacionamentos cada vez mais embaixo, as camadas embaixo, para você fazer um método help aqui, vai se tornar um pouco mais complicado, vai se tornar um pouco mais trabalhoso para fazer a manutenção. Porém, dá para fazer tranquilo. Então, o que é que eu sugiro? Começa criando esses métodos helpers. Se começar a complicar demais, pega uma biblioteca que ajuda na fabricação. No caso, aqui no Ruby, eu uso bastante o Fabricator, tá? Beleza? Espero que tenham gostado. Quem tiver marcado a letra C, que foi bastante gente, acertou. E te vejo no próximo desafio. Valeu!